Olá, eu sou a Josi Conte e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como lidar com pessoas manipuladoras. Essa é a sequência, eu fiz um vídeo ontem, postei, falando sobre frases que são indicativas de pessoas manipuladoras, né? E como que a gente identifica se são frases normais, esporádicas, ou se há uma continuidade desse comportamento. E aí, né, a pergunta sequencial é, né, uma coisa é eu identificar, já identifiquei, mas como lidar, né? A pergunta sempre é como lidar. Então, para a gente identificar a manipulação, uma das coisas que a gente pode ver, inclusive, né, se a pessoa está tentando nos controlar, se é um jogo de poder, assim, é perceber se essa pessoa repete esses comportamentos. Um texto até antigo, uma vez eu escrevi sobre isso, né, como identificar pessoas que têm real falta de caráter. E um dos critérios, né, nesse ponto, quando a pessoa tinha falta de caráter, é uma coisa até óbvia, né? Então a gente fala assim, a pessoa errou. Ok, poderia ser eu, você, todo mundo, todos estamos sujeitos ao erro, ninguém de nós está apto, né, para se livrar de um dia magoar alguém, a gente pode realmente pisar na bola. Mas a gente percebe que a pessoa não se importa com a gente, que ela não está sendo empática com a nossa situação e nossas necessidades, quando esse erro permanece. A pessoa, de repente, né, um manipulador, muitas vezes ele é muito bonzinho e ele vai concordar com você, ele vai te dar razão, mas depois ele vai repetir as mesmas questões, não vai mudar o comportamento. Então aí a gente já tem uma maneira de ver. Quando a gente está envolvido com essa pessoa, a gente tende a ser condescendente, né? A gente fala, não, é só dessa vez. A gente arruma desculpas para a pessoa. A pessoa estava nervosa, tá com problema, tá sem dinheiro, tava meio doente. A gente arranja desculpas para justificar comportamentos inadequados do outro. Mas aí, né, no geral, como que eu faço então para identificar e lidar com o manipulador, né? Já identificar, a gente já subentendeu que vocês estão já sacando. Uma das coisas que a gente tem que olhar, inclusive é algo que eu também falo muito quando eu falo de relacionamentos tóxicos, é se nós estamos nos dando o respeito. O que eu quero dizer? Respeito não no sentido puritano, moralista, não é isso, mas no sentido de reconhecer os nossos próprios direitos, as nossas próprias vontades, o que a gente realmente quer. Então, tem alguns direitos que são humanos, que são, como que é até o termo? Inalienáveis, né? Eles são inquestionáveis, nossos valores pessoais. Eles não precisam ser iguais aos dos outros, né? Mas, por exemplo, pega um casal, né? A pessoa, ela tem uma relação que ela quer de duas pessoas. Então, para ela, hétero, homo, seja como for, é um com o outro. Se vem alguém e diz para ela que quer ter um relacionamento misto com mais pessoas, às vezes até uma relação junto com mais pessoas, e para a pessoa que ouviu isso, aquilo é inadmissível, ela não sente atração, ela não sente vontade de fazer isso, passa a ser um direito para ela inquestionável. Então, ela vai ter o direito de falar não, eu não gosto, eu não quero, entendeu? O problema do manipulador é que ele tenta usar de subterfúgios para gerar culpa naquele que está ouvindo aquilo e fazer com que a pessoa se comporte da maneira que ele quer. Então, nessa situação, por exemplo, a pessoa poderia dizer assim, se você não quer fazer isso por mim é porque você não me ama. Eu usei exemplos similares, né? Na fala passada. Então, a gente tem que ter muito claro quais são, então, os nossos limites para poder falar não. Isso é inegociável. Algumas questões realmente são inegociáveis. Então, eu tenho direito de dizer não, eu tenho direito de dar limites, eu tenho direito de não gostar de certas coisas. E tudo bem. O outro vai ter que se adequar a essas coisas, assim como nós temos que nos adequar e achar algum tipo de intersecção na relação com os limites do outro, mas ultrapassar esses limites não é aceitável, né? Então, esse aprender a dizer não
e aguentar o fato de não ser amado, da possibilidade de que o outro deixe de gostar de mim, é um grande passo. Porque é onde o manipulador joga com essa coisa de fazer com que eu me sinta culpado, que eu ache que eu tenha que demonstrar e provar esse amor maior, fazendo coisas que eu não quero. Uma dica, então, para lidar com isso, muitas vezes, é a resposta eu vou pensar, né? O que o manipulador faz? É muito comum. Você não vê no caso até daqueles relacionamentos onde tem golpe de a pessoa, a hora que vê tá namorando, a hora que vê já tá casando, a hora que vê já tá morando junto, é tudo muito rápido. Então a pessoa que manipula, ela tem pressa porque ela sabe que uma hora ou outra ela vai ser desmascarada, né? Então às vezes aquela pressão de conseguir que você faça no susto, para que você faça antes de pensar. Então um truque, se você percebe que está sendo manipulado, que alguém pode estar querendo te manipular, realmente é dizer eu vou pensar. E não dar resposta na hora de jeito nenhum. Principalmente quando você sente aquela estranheza. Sabe aquela coisa, parece que isso não tá muito certo, parece que eu não quero isso. Diga, eu vou pensar. E pense. E avalie os seus valores. E converse com outras pessoas que possam te aconselhar se for o caso. Mas não dê respostas imediatas para situações que te acuam, que te deixam na parede, que te deixam numa situação de imposição de algo que você percebe que não é da sua vontade. Então, falar o não, dar limite, dizer eu vou pensar é uma boa saída. Outra coisa que vocês podem fazer é devolver a pergunta, se vocês perceberem, né? Aí você pode falar, você acha isso justo? Você tá perguntando ou tá afirmando isso, né? Tenta jogar, inverter a lógica do raciocínio. E aí você vai ver o que a pessoa diz, né? Talvez ela concorde, diga que tudo é daquele jeito que ela fala. Mas você também está oferecendo uma possibilidade de que a pessoa veja a sua situação em espelho e possa se colocar no seu lugar. Se for uma pessoa com capacidade de empatia, talvez ela entenda. Se for uma pessoa que em momento nenhum seja capaz de se colocar no seu lugar, de ouvir a sua perspectiva, você tem que ligar todos os alertas do mundo. Porque talvez seja uma pessoa que inclusive finja que gosta de você, mas não goste, né? Talvez ela queira coisa de você. Talvez essa relação tenha conveniências que façam com que a pessoa permaneça. E você só vai saber isso quando você disser não, quando você conseguir se afastar e olhar em perspectiva e para poder lidar melhor com essa situação. Uma relação saudável, seja ela no trabalho, seja ela afetiva, seja ela na família, é uma relação onde existem trocas equilibradas, né? Então, sim, há concessão de um lado, para as relações acontecerem, é preciso que haja concessão. Mas essas concessões, elas não podem acontecer só de um lado. Isso não existe, isso não se sustenta. Ou melhor, isso existe e se sustenta à base da destruição da outra pessoa como ser humano, do aniquilamento da autoestima dessa pessoa, né? Então, se eu percebo que eu fico acuada quando as pessoas chegam perto, que eu tenho medo de falar coisas perto dessa pessoa, porque ela pode fazer alguma coisa, me julgar, me humilhar, você tem que começar a prestar atenção se não está vivendo um relacionamento abusivo, tóxico, se você não está vivendo eternamente manipulado para agir de determinadas formas que não são saudáveis para você e que a cada dia mais te deixam sequestrado, mais te deixam sem forças para reagir, né? Então, mesmo essa reação envolve a maturidade de que há um processo. Comece devagar, comece respondendo, questionando, dizendo não. E a partir de como a pessoa reage, você vai ter uma perspectiva mais clara do que é amor nessa relação, do que é respeito nessa relação. Porque quer queira, quer não, o respeito é um dos direitos básicos que a gente tem que ter na relação. Se não há respeito, essa relação precisa realmente ser vista. Tá bom? Eu dei umas dicas, espero que alguma delas possa ajudar. E pouco a pouco vou soltando mais vídeos para a gente conversar sobre esse e outros temas. Um abraço para todo mundo.